Quero cumprimentar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? As crianças aqui presentes estão convidadas a irem para uma salinha na qual a tia Nath já está aguardando você, amém? Amada igreja, eu peço que abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Aproveito para dar as boas-vindas aos amados irmãos, amigos, também aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 2. Nós iremos meditar a partir do verso 41. Lucas, capítulo 2, verso 41. Opa, ficou mais limpo agora. Entendeu? Ficou mais melhor de bom ainda, né? Louvado seja Deus. Não sei quantos estavam aqui terça-feira, mas na terça que passou, o nosso irmão Leones trouxe uma palavra sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E quem aqui tem Deus como seu Pai Celestial? Levanta a mão. Quem aqui considera Deus o seu Pai Celestial? E quem acredita que deve ser submisso ao seu Pai Celestial? Levanta a mão. Quem crê que deve procurar se submeter a Deus? Glória a Deus. Porém, a questão não é essa. A questão não é se nós devemos ou não ser submissos a Deus. A questão é, será que, além de Deus, nós, como cristãos, devemos ser submissos a mais alguém? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Deus é a nossa autoridade maior. Deus é a nossa autoridade absoluta, o dono do universo inteiro. Se nós formos submissos a Ele, será que nós precisamos ser submissos também a outra autoridade? A outra autoridade terrena? Será que Deus espera isso de nós? É sobre isso que nós iremos meditar hoje, irmãos. E para isso, nós queremos meditar, nós queremos estudar o exemplo perfeito que todos nós temos, que é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Lucas capítulo 2, o escritor narra um episódio no qual o Senhor Jesus lida com uma autoridade terrena. E ao vermos como Jesus lidou com essa autoridade, nós queremos nos perguntar: o que isso traz de lição para a minha vida e para a sua vida? Amém? Mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê graça para compreendermos a sua palavra e colocarmos em prática nas nossas vidas. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por ter nos permitido chegar até aqui. Cremos, Senhor, que foram muitas as lutas, mas o inimigo da nossa alma, mais uma vez, está derrotado em nossas vidas, porque o Senhor nos deu graça, Senhor, para estarmos aqui, para abrirmos a nossa boca em adoração a Ti. E agora, Pai, termos os nossos ouvidos atentos, o nosso coração aberto para com a Tua palavra. Pai, abençoa cada um dos que aqui estão, também aqueles que não puderam estar, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais, neste momento ou em outro momento qualquer, que sejamos todos edificados por meio do Teu Espírito Santo, pois em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos e já agradecemos. Amém e amém. Irmãos, o nosso texto, Lucas capítulo 2, vai iniciar falando sobre a subida de Jesus a Jerusalém. Vamos ler os versos 41 e 42. Lucas capítulo 2, acompanhe comigo, versos 41 e 42. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Irmãos, na época de Jesus não era como hoje. Na época de Jesus a adoração não era como hoje. Hoje nós temos uma igreja, eu diria, de 20 em 20 metros. Você encontra um local de culto de 30 em 30 metros.
Porém, na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus existia apenas um lugar de adoração no país inteiro. Esse lugar se encontrava na capital de Israel, que era Jerusalém. E para esse local, todos os homens de Israel deveriam subir, porque Jerusalém ficava em cima de um monte. Todos os homens de Israel, 3 vezes por ano, deveriam subir a esse lugar. E uma das vezes nas quais os homens de Israel deveriam subir era durante a Páscoa. A Páscoa em Israel, ela acontece mais ou menos como aqui, entre os meses de março e abril. E Lucas nos conta que os pais de Jesus, eles eram obedientes à palavra de Deus. Eles eram obedientes à lei. Por isso, todos os anos, eles subiam a Jerusalém durante a Páscoa. Só que Lucas nos diz que quando o menino Jesus completou 12 anos, ele também subiu com seus pais. 12 anos, naquela época, era mais ou menos como se fosse 18 anos hoje. É quando a criança se tornava alguém maior. Então, quando Jesus atinge os 12 anos, não apenas os pais de Jesus sobem para Jerusalém durante a Páscoa, o próprio Jesus também sobe com eles. E aí, irmãos, que Lucas diz que algo inesperado acontece. O que é que acontece? O sumiço de Jesus. Jesus some completamente da vista dos seus pais. Olha os versos 43, 44 e 45. Terminados os dias da festa, ou seja, os dias da Páscoa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, se não parar de conversar, não vai entender. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Irmãos, a Páscoa demorava mais ou menos uma semana. Então, como eu disse, durante a Páscoa, os homens saíam das suas moradias, das suas casas, e iam até Jerusalém, e lá ficavam durante a Páscoa inteira. E quando a Páscoa termina, Lucas diz que os pais de Jesus começam a voltar para casa. Só que eles voltam sem o próprio Jesus. Eles voltam sem Jesus, sem perceberem que Jesus não estava com eles. Como eles normalmente voltavam em grupos, o que é que os pais de Jesus pensaram? Não, Jesus deve estar com os primos. E aí os primos de Jesus pensaram o quê? Jesus deve estar com os pais. Cada um pensou que Jesus estava com alguém. E aí demorou um dia inteiro para os pais de Jesus perceberem que ele não estava voltando com eles. Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho e nos perguntar. Será que esse fato de Jesus não ter voltado com os seus pais e sim ter ficado em Jerusalém já era alguma atitude de insubmissão de Cristo? Porque agora ele fez 12 anos, não é verdade? Agora ele se torna de maior. Será que Jesus, de forma insubmissa, decidiu ficar em Jerusalém? Ou será que isso foi só um esquecimento dos pais de Jesus? Será que foi insubmissão de Cristo? Ou será que não? Foi só um descuido dos pais dele que voltaram sem perceber, nem chamaram o menino, e aí ele ficou lá. Daqui a pouco nós vamos tentar entender melhor a resposta para essa pergunta. Mas antes, irmãos, eu queria aqui fazer uma aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes nós acabamos esquecendo de Jesus? Quantas vezes nós estamos caminhando
e acabamos nem percebendo que Jesus não está conosco. Às vezes nós achamos que Ele está, quando na verdade Ele não está. Inclusive isso pode acontecer, sabe quando? Inclusive em festas religiosas. Você pega a Páscoa, por exemplo. Quem é o personagem principal da Páscoa para muitas pessoas? É Jesus? Para muitas pessoas o personagem principal da Páscoa é o coelho. E muitas vezes dentro da própria casa de cristãos, há filhos que não sabem o significado da Páscoa, porque tem pai, tem mãe, crente, que não se dá o trabalho de explicar para os filhos. Aí o colégio vai e explica. O colégio vai e explica o que é a Páscoa. A Páscoa é um coelho que produz ovo, que eu nunca vi coelho produzir ovo, de chocolate ainda mais. O personagem principal da Páscoa não é Jesus. Você pega o Natal, que é a época na qual nós estamos. Quem é o personagem principal do Natal para muitas pessoas? É o Papai Noel. E é errado dizer para a criança que Papai Noel não existe, porque ela vai chorar. Tem que deixar ela acreditar que Papai Noel existe, até quando ela crescer, e ela entender que não existe. Quando nós podemos aproveitar as oportunidades para explicar para as nossas crianças, para os nossos filhos, o que é o Natal. Quem é o personagem principal do Natal? Não é um papai que não existe. É um papai que desceu do céu para morrer pelos nossos pecados. Então, em muita festa, inclusive religiosa, Jesus não está presente. As pessoas estão esquecendo de Jesus. Estão lembrando só umas das outras, estão conversando, estão pensando em presente, estão pensando em roupa nova, mas estão esquecendo o personagem que não pode faltar na nossa caminhada, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ali Jesus não estava. E eles só perceberam que Jesus não estava um dia inteiro depois. Será que Jesus está com você agora? Neste exato momento, Jesus está caminhando com você? Ou será que hoje você tem que compreender que você tem que voltar para buscá-lo? É exatamente isso que os pais de Jesus fazem. Eles voltam. E aí, quando eles voltam, Lucas diz algo que mostra a sabedoria de Jesus. Primeiro nós vimos a subida de Jesus a Jerusalém, tudo com a letra S. Depois nós vimos o sumiço de Jesus. E agora nós vamos ver a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Versos 46 e 47 dizem assim. Lucas 2 e 46. 3 dias depois, o acharam no templo. Os pais voltam, no meio do caminho, percebendo que ele não estava, vamos atrás do menino. Acho que a mãe botou a culpa no pai, e o pai botou a culpa na mãe. E aí eles voltam. E aí o verso 46 diz, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Irmãos, eles procuraram um dia, procuraram 2, no terceiro dia, eles foram no templo. Onde era que Jesus queria estar? Ah, mas o meu filho tem 10 anos, meu filho tem 12 anos, ele não quer saber de Deus não. Ele não tem idade para conhecer a Deus não. Onde é que Jesus com 12 anos queria estar? No templo. Com quem Jesus estava? Era com a turma da idade dele? Era não. Era com os mais velhos. Era com os doutores da lei. E o que é que Jesus estava fazendo? Ouvindo-os
interrogando-os, fazendo pergunta. E aí ele fazia a pergunta, ele ouvia a resposta e depois ele dava a resposta dele. Olha, irmãos, que exemplo para adolescente, que exemplo para jovem. Jesus se interessando pela palavra do seu pai, bem novo ainda. Bem novo ainda. O exemplo para mim, o exemplo para você. E aí todos se admiravam da sua sabedoria. Com certeza eles devem ter percebido, rapaz, essa criança tem algo especial nela. Essa criança é especial e de fato, irmãos, Jesus era especial. Isso nos leva ao próximo ponto que nós encontramos aqui no nosso texto, que é a sublimidade de Jesus. Jesus não era uma pessoa qualquer. Jesus era sublime. Jesus era superior. Versos 48 a 50, lê comigo. Verso 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Olha a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Irmãos, Maria, a mãe, toma a palavra e diz: Meu filho, por que você faz isso com a sua mãe? Eu estava tão preocupada, procurando você. Você deixou o nosso coração aflito, Jesus. Jesus responde com duas perguntas. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam onde é que eu deveria estar? Irmãos, os pais de Jesus, o pai adotivo José e a mãe carnal Maria, ainda não conheciam seu filho o suficiente. Eles não sabiam onde encontrar o próprio filho. E a pergunta que eu me fiz é: e nós? Será que nós estamos conhecendo os nossos filhos? Será que nós estamos sabendo do que os nossos filhos gostam? Onde os nossos filhos estão? Será que se eles se perdessem, nós saberíamos onde encontrá-los? Porque às vezes nós não sabemos. Nós não conhecemos os nossos próprios filhos o suficiente. Os pais de Jesus mostraram que eles ainda não conheciam Jesus. Precisamos conhecer os nossos próprios filhos. Precisamos saber onde eles podem estar, onde eles estão, o que eles estão fazendo, para que na hora da urgência nós estejamos lá, juntos deles, ajudando, repreendendo, se preciso for. Mas precisamos conhecer aqueles que Deus colocou debaixo da nossa autoridade. E às vezes, irmãos, os amigos, infelizmente, conhecem os nossos filhos melhor do que nós. Às vezes os filhos contam segredos para os amigos e não contam para os pais. Aí nós vamos nos conformar com isso? Não. Nós vamos nos aproximar deles. Vamos procurar conhecê-los mais. Vamos ficar amigos dos nossos filhos. Para que se eles tiverem que contar algo para alguém, as primeiras pessoas para quem eles vão contar, sejamos nós, eu e você. Isso vale para os filhos também. Jesus se admira, mas vocês não sabiam. Os filhos também têm que confiar nos seus pais, têm que dizer suas características para eles. É assim que as famílias vencem as dificuldades, confiando uns nos outros, conversando, tendo diálogo cada vez mais. Eu cresci apenas com a minha mãe. Durante muito tempo eu não tive contato com meu pai, graças a Deus. Alguns anos atrás isso mudou. E antes do meu pai partir, eu me aproximei dele, graças a Deus por isso. Mas durante muitos anos, eu fui criado somente pela minha mãe.
E aí muitas vezes minha mãe me chamava, conversava comigo, coisa de homem. Ela me chamava e ela conversava. Então nós temos que fazer isso com os nossos filhos, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. E aí, irmãos, Jesus mostra aqui qual era a prioridade dele. Quem era a pessoa principal da vida de Jesus? Ele mostra aqui. Era o seu Pai celestial. Quando Maria diz, eu e o teu pai estávamos à tua procura, Jesus diz, mas era para eu estar na casa do meu Pai celestial. Aqui Jesus mostra que a primeira pessoa na vida dele não era alguém da terra. A primeira pessoa na vida dele era o seu Pai celestial. Jesus sempre mostrou isso. Sempre mostrou que a primazia na vida dele era o seu Pai celestial, era Deus. Ninguém pegava no pulso de Jesus para fazer o que Deus não queria na vida dele, não. Era Deus em primeiro lugar. Porém, a pergunta que eu faço é, o fato de Jesus saber que ele era filho de Deus, o fez ser insubmisso às autoridades terrenas na vida dele? O fato dele saber que Deus era seu pai fez com que Jesus não quisesse conversa com mais ninguém na terra? Isso nos leva ao último ponto da nossa mensagem, que é a submissão de Jesus. Olha o verso 51. Verso anterior, verso 50, diz que os pais não compreenderam as palavras do filho. De fato, Jesus é Deus. E nem tudo aquilo que Jesus ia falar, os pais terrenos iam compreender. Porém, será que o fato dos seus pais terrenos não compreenderem fez com que Jesus não fosse submisso para com eles? O verso 51 responde: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Irmãos, a passagem que começa mostrando Jesus subindo para Jerusalém, termina mostrando Jesus descendo para Nazaré. Jesus sobe para Jerusalém com seus pais, e Jesus desce de Jerusalém também com seus pais. E qual era a atitude de Jesus ao descer com seus pais? Uma atitude de rebeldia? Uma atitude de insubmissão? Lucas diz, e era-lhes o quê? Submisso. Lucas não diz que Jesus foi uma vez submisso. Lucas não diz e foi submisso, não. E era-lhes. Era-lhes significa uma constância. Jesus era sempre submisso aos seus pais. E sabe o que significa a palavra submissão? Colocar-se abaixo. Olha que magnífico. Aquele que sabia que era o Filho de Deus, decidiu se colocar abaixo dos seus pais terrenos. Aqueles que não entenderam o que ele falava. Aqueles que esqueceram dele. Mesmo assim, Jesus tomou uma decisão. Eu serei submisso a vocês. Eu vou me colocar debaixo da autoridade de vocês. Irmãos, aqui nós vemos que apesar de ser submisso ao seu Pai Celestial, Jesus também foi submisso aos seus pais terrenos. A submissão de Jesus a Deus, Pai, não anulou a submissão dele às autoridades que o próprio Pai havia colocado na vida dele.
É isso que nós aprendemos com Cristo aqui. Mas a pergunta é: e nós? Será que nós também, mesmo sendo filhos de Deus, somos obrigados a sermos submissos a determinadas pessoas na terra? Sim ou não, igreja? É só usar a lógica. Se o maior de todos foi submisso, que dirá eu e que dirá você? Se o Filho encarnado de Deus na terra, santo, sublime, superior, se colocou abaixo dos seus próprios pais, que dirá eu e que dirá você? Por isso a Bíblia, vez após vez, nos ensina, sim, a sermos submissos. Submissos a quem? Primeiro, aos nossos pais, terrenos. Vamos ler comigo algumas passagens? Só para confirmar o que eu estou dizendo. Só para mostrar que isso não é conversa minha, mas é palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso de número 1. Pergunta é: o cristão deve ser submisso a mais alguém além de Deus? Sabemos que a Deus nós precisamos ser. Porém, a mais alguém além de Deus? Sim, a resposta é sim. Por exemplo, aos nossos pais terrenos, ou aqueles que nos criam. É o que nós vemos lá em Efésios, capítulo 6, verso de número 1. O apóstolo Paulo escrevendo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí o verso 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus cumpriu a lei em tudo, inclusive o 5º mandamento. Ele honrou seu pai e a sua mãe terrenos. Que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós também: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí, esses dias eu li uma jovem, escrevendo. Ela não é aqui da igreja, mas ela escreveu nas redes sociais: com certeza o lugar mais difícil para servir a Deus é dentro da sua própria casa. De fato, irmãos, muitas vezes é dentro da nossa própria casa que nós vamos encontrar mais dificuldades para servir a Deus. Inclusive na questão da submissão. Submissão aos pais. Dificuldade para alguns jovens, mas é o que a palavra de Deus ordena. Filhos devem ser submissos aos pais. Mas não apenas aos pais. A palavra de Deus vai falar também ao marido. Ao marido, capítulo 5 de Efésios, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O feminismo está aí, ensinando às mulheres que isso aqui é coisa do passado, que não existe mais esse negócio de submissão. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Claro que vai falar do marido amar a sua esposa. Mas especificamente as mulheres, respeito, submissão. Exemplos de submissão na Bíblia. Sara chamava o seu marido de Senhor. Não estou dizendo que é para fazer isso, não. Mas chamava o seu marido de Senhor. E era-lhe submissa. Sara errou? Errou. Mas ela se arrependeu e aprendeu. E aprendeu a ser submissa ao seu próprio marido. Então devemos ser submissos aos pais, à esposa, ao seu marido, à nação, aos governantes. Olha o que diz Romanos capítulo 13. Volta um pouquinho.
Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de quem? De Deus. Quem resiste à autoridade, Paulo está dizendo, está resistindo ao próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E aí ele continua. Então aqui não diz, irmãos, que nós temos que ser submissos só se o nosso candidato for eleito. Não é, mas eu votei em fulano. Fulano não foi eleito, então eu não vou ser submisso. Não. A igreja tem que ser submissa às autoridades, independente de gostarmos delas ou não. Foi eleito. Agora nós vamos orar por quem foi eleito. Por quê? Porque a palavra de Deus está me mandando isso. O problema é que os crentes hoje só querem ser submissos às autoridades das quais eles gostam. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Temos que ser submissos aos pais, ao marido, às autoridades e aos pastores. Não poderia esquecer esse último, né? Onde é que diz isso? Hebreus, capítulo 13, versos 17. Hebreus 13 e 17. Olha o que diz. Obedecei aos vossos guias. Guias no original é pastores. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Infelizmente, muitas vezes, as ovelhas não percebem que fazem os pastores aflitos, gemerem de tristeza, de preocupação, de desgosto. Aí o autor de Hebreus diz, eles vão prestar contas de vocês. E eles devem fazer isso com alegria. Os pastores têm que achar alegria no rebanho e não preocupação. Senão os cabelos vão ficar brancos. Tem muito pastor ficando com cabelo branco. Não é outra coisa, não é preocupação com as ovelhas. Porque as ovelhas às vezes não escutam os conselhos, não seguem os conselhos, não obedecem os conselhos. Então, irmãos, me digam uma coisa, tem como eu ser submisso a Deus, não sendo submisso a essas pessoas que eu citei? Tem como eu dizer, eu amo a Deus, eu quero ser submisso a Deus, mas eu não faço o que os meus pais me mandam. Eu estou desobedecendo a quem? Só os meus pais? Ou a Deus que me manda obedecer a eles? Quando eu sou insubmisso a essas pessoas que eu citei, a conclusão que nós chegamos é que nós estamos sendo insubmissos ao próprio Deus. Pastor, então quer dizer que é para ser submisso em tudo? É, igreja, para ser submisso em tudo que pecadores nos mandam fazer? A resposta é não. Existe muito abuso de marido, infelizmente existe. Existe muito abuso de autoridade de governante? Tem. De pastor? Tem também. De pais? Com certeza.
Inclusive, a Bíblia mostra exemplos de pessoas desobedecendo às autoridades. Porém, irmãos, não é por causa dos abusos que nós vamos deixar de obedecer ao nosso Deus. Não é porque tem marido que falha, não é porque tem governo que erra, não é porque tem pastores que exageram, que eu vou deixar de fazer a minha parte para com aquilo que Deus manda com que eu faça. Se meu pai me mandar pular na cacimba de cabeça, não, eu não vou obedecer, não. Mas se ele disser, meu filho, amanhã, 7 horas da manhã, se levante para você ir na Ceasa comigo. E não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que eu não posso fazer isso. Então eu vou fazer. Eu vou ser submisso ao meu pai. A não ser quando tiver algo na Bíblia que ele manda eu fazer e a Bíblia manda eu fazer o contrário. Aí eu vou obedecer a palavra de Deus. Como uma irmã esses dias me contou. Pastor, no começo meu marido dizia, não vai mais servir a Deus. Sabe o que foi que eu disse para ele? Por onde um feio entra, um feio sai. Eu lá vou deixar de servir a Deus? Vou não. E ela disse, eu vou obedecer ao meu Senhor. Porém, irmãos, nas outras questões, a gente nota que ela é uma mulher submissa. Ela é uma mulher que está procurando ser submissa ao seu marido. Então, naquilo que fere a palavra de Deus, olha, me perdoe, mas isso aí eu não vou fazer não. Mas nas outras coisas, sim, eu vou orar, eu vou amar, eu vou honrar e eu vou obedecer às autoridades que Deus colocou na minha vida. Mas pastor, isso é atrasado demais. Nós estamos no século 21. Se eu for com esse negócio de submissão, eu vou me atrasar na vida. De fato, o medo de algumas pessoas, inclusive mulheres, é que vão atrasar na vida se forem submissas. Será que atrasa? Será que prejudica? Vamos voltar lá para Lucas para ver o último versículo? Lucas capítulo 2, verso 51. Olha como é que Lucas termina a nossa passagem. Lucas 2:52. Lucas 2:52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescer aqui significa ir para frente, prosperar, se desenvolver. Jesus estava crescendo diante de quem? Diante de Deus e diante dos homens. Interessante que o texto fala que Jesus estava crescendo, logo depois de dizer que Jesus era submisso. E a submissão não te diminui. A nossa submissão a Deus e às autoridades que Ele colocou na nossa vida só nos ajudam a crescer. Não vão diminuir em nada o meu valor e o teu valor. Pelo contrário. Irmãos, como é que Deus vai dar algo maior na nossa mão se nós não estamos conseguindo cumprir nem as coisas pequenas? Quem não é liderado não sabe liderar. Quem não sabe ser liderado nunca vai poder liderar. Não vai crescer, não vai para frente. Pode até ir para frente em algumas áreas, mas vai ter algo na vida que vai ficar parado. Será que não é isso que está faltando na minha vida e na sua vida? Será que não tem alguma área que está presa, que ainda não se desenvolveu? Será que não está faltando nessa submissão a alguém, não? Mas eu sou submisso a Deus.
Prove que é submisso a Deus, sendo submisso àqueles que Deus colocou na sua vida. E aí os portões vão se abrir. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer crescer. Porque era isso que estava acontecendo com o Filho de Deus. Mas aí alguém diz: ah, pastor, é porque você não conhece meu marido. Meu marido não merece não, pastor. Eu ser submisso àquele traste? Ah, o meu patrão, eu quero que o senhor veja, pastor, meu patrão é um carrasco. Eu lá vou ser submisso a ele? Não, mas esse governo aí não merece não. Ei, os pais de Jesus mereciam a submissão dele. Uns pais que esquecem o filho em outra cidade. Uns pais que o filho fala e eles não entendem. Os pais desse mereciam a submissão de Jesus? Nem se eles fossem anjos. Nem anjos mereceriam que Jesus fosse submisso a eles. Que dirá pecadores. Jesus não foi submisso porque eles mereciam. Jesus foi submisso porque era o certo a fazer. É porque é da vontade de Deus. Então, que essa noite, irmãos, eu e você, entendendo o exemplo de Jesus, possamos tomar uma decisão. Como é que está sendo a tua submissão às autoridades que Ele colocou na tua vida? Como é que você está encarando as ordens que você recebe? As orientações, os conselhos, as leis. Isso vai dizer muito se nós vamos prosperar ou não. Se nós vamos crescer espiritualmente diante de Deus e dos homens ou não. Que hoje decidamos seguir o exemplo de Jesus, inclusive nessa área tão difícil, porque é difícil, mas justamente porque é difícil, vai trazer recompensa para mim e para você. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu esse manual de instruções, de orientações, tão necessárias como a Tua palavra, Pai. Como a gente escuta muito, o mundo tem mudado. E é verdade. E nós notamos que tem mudado cada vez mais para pior. Por isso, Pai, ao invés de irmos com o mundo, nós queremos ir com a Tua palavra. E a Tua palavra hoje nos ensinou o exemplo perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus, que mesmo sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele decidiu se submeter aos seus pais. E se Ele conseguiu, nós também recebemos graça, Senhor, para conseguir. O Senhor sabe as lutas que os teus servos, as tuas servas estão enfrentando nessa área, Pai. Por isso agora eu peço que o Senhor nos dê sabedoria de como não sermos mais os mesmos, mas a sermos diferentes com a graça do Senhor. Entregamos cada um, Pai, aqui em Tuas mãos. Entregamos, Pai, este final de semana em Tuas mãos. Entregamos o Natal, Senhor, em Tuas mãos, que não esqueçamos de Jesus no meio do caminho. Que Ele seja a presença principal, Pai, em todos os dias da nossa vida. Que possamos esquecer de tudo e de todos. Não devemos. Mas devemos menos ainda esquecer de Jesus. Vem nos ajudar, vem nos fortalecer mais e mais.
Vem nos dar mais graça, Senhor, para vencer as lutas que nós estamos enfrentando, pois não estamos enfrentando sozinhos, mas com o Senhor conosco. Vem renovar os casamentos, vem renovar as famílias, vem renovar as igrejas, pois sabemos que o tempo está próximo, Senhor. Vem nos renovar mais e mais, pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo, o nosso exemplo perfeito. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Convido a amada igreja a ficar de pé. Aqueles que puderem, amanhã haverá um evangelismo de Natal, saindo aqui da igreja às 19 horas. E no domingo, nós não teremos programação de manhã, já foi avisado, queremos reforçar. As famílias normalmente fazem algo no sábado, e aí nós não queremos forçar os irmãos para estarem aqui domingo pela manhã, mas à noite